Fala rapaziada, vamos chegando deixando aquele like, clicando em hypar vídeo e é claro, se inscrevendo no canal Michael Flá, no canal Flá Digital também, pra gente chegar a 130 mil inscritos. Só você mesmo que está me assistindo agora pode nos ajudar a bater 130 mil inscritos. Ficarei muito agradecido. E o vídeo de hoje será sobre o nosso Flamengo como sempre e também a crise no Palmeiras. O André Heng comentou sobre isso, ele revelou tudo, meus irmãos, na TNT Esportes. Dedico os créditos ao canal TNT, link aqui na descrição. E quero aproveitar, tá vendo só aqui no cantinho da tela? Nesse cantinho da tela aí, meus amigos, tá os produtos do Flamengo que você pode adquirir agora mesmo, bem rápido. Inclusive tem camisa original do Mengão para quem tá em busca de camisa original do Flamengo aí para torcer pro Mengão na final da Libertadores, está aí na tela. Você pode adquirir agora mesmo. Tem caneca, tem chaveiro, tem tudo que você imaginar. Inclusive eu tô incluindo muitos produtos lá. Então já dá uma passadinha, dá uma conferida lá que está em Black Friday. Então você não pode ficar de fora disso. Então vamos pro corte aí, olha só o que aconteceu, olha só o que está acontecendo na verdade. Será que tudo isso é culpa do Flamengo? Se liga só. Flamengo, sensação que o Flamengo chega sobrando, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Teve ali um momentozinho ali de dar um, mas vence sem sustos o Red Bull Bragantino e encaminha o título brasileiro. A gente já vai falar mais sobre isso quando falarmos de Palmeiras e Fluminense, mas o Flamengo pode comemorar o título brasileiro amanhã. Já imaginou? Já imaginou viajar para a final da Libertadores com o título? Agora eu não sei. O torcedor pode me dizer, é melhor já viajar com o título, não poder comemorar muito, ou é melhor voltar e comemorar os dois juntos no embalo? Então. Não sei. Os jogadores não vão poder comemorar. Você vai ser campeão brasileiro e não vai poder fazer uma comemoração, porque já tem a viagem no dia seguinte, vai ter o Aeroflá. Se bem que imagina o que vai ser o Aeroflá se o Flamengo for campeão brasileiro amanhã. É, verdade, André. Mas assim, não que eu esteja secando o Palmeiras na final da Libertadores, né? Mas se eu fosse flamenguista, meu avô tem uma teoria que é, quando você... Ó, sabedoria de uma pessoa mais veterana, né? Quando você faz muito gol antes de uma final, falta gol pro jogo decisivo. Ao mesmo tempo, se o adversário fica muito tempo sem marcar, cara, ele já tá 5 horas sem marcar. Se o Palmeiras passar por mais um jogo sem marcar, não vai ser na final que vai ficar... Então tem que chegar na terça-feira com o Palmeiras pelo menos marcando um gol contra o Grêmio. Não pode passar mais um jogo zerado, porque, cara, não vão ser 4 jogos seguidos sem marcar. O Palmeiras tá sem marcar gols, já falando de final e tal, de Libertadores. O Palmeiras tá sem marcar um gol há 5 horas e meia. É bizarro, André. Inacreditável, né? Há 5 horas e meia. Ontem eu tive com meu amigo Alex Miller. Ele tava revoltado, cara. Nossa revoltado. Senhora. Meus amigos palmeirenses... Eu vi aqui alguns comentários, né, com opiniões diferentes, que é muito salutar, muito saudável. Tem gente que acha que se viajar campeão, viaja meio que no oba-oba. Tem gente que acha que é melhor já viajar campeão, porque você vai animadão para emendar 2 títulos na sequência. Tem opiniões diversas aí. Agora, que existe uma possibilidade real de ser campeão amanhã, existe. Com certeza. André. Existe. Aliás, eu vi muita gente falando... Tudo bem, gente, o adversário do Flamengo é o Atlético Mineiro na Arena MRV, tá? Tem aquela história de rivalidade, Atlético Mineiro e Flamengo, rivalidade histórica e tal. E eu não sei qual vai ser o Atlético Mineiro que a gente vai ver. Porque é um Atlético Mineiro que bateu o vice da Sul-Americana e que pode estar tranquilamente numa fossa. Mas pode ser um Atlético que consiga reunir forças, juntar os cacos, para brigar por essa possível nova vaga para Libertadores. Eu não sei qual vai ser esse galo. Se eu tivesse que ir convicto, eu acho que vai ser um Atlético de terra arrasada, que nem tá dizendo aqui o Ranza.
eu acho que provavelmente tem mais chance de ser um Galo de terra arrasada, mas o Felipe Luiz falou sobre a utilização ou não de jogadores titulares, né, do time principal nessa partida de amanhã. Lembrando que o Flamengo joga na terça, amanhã, volta pro Rio na quarta, treina para poder fazer o Aeroflá e aí embarca para Lima. O Palmeiras não, o Palmeiras amanhã joga em Porto Alegre contra o Grêmio e de lá já vai. Sim. Já teve a despedida do Palmeiras, foi no final de semana aqui. Vamos ver o que é que falou o Felipe Luiz da utilização de um time misto, de repente, amanhã. Obviamente que eu não pensei ainda no jogo do Atlético, tô com o jogo do Bragantino e a preparação e tô com o jogo do Bragantino na cabeça, mas a partir de amanhã receberei um informe médico de como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir daí começarei a tomar as decisões. Por exemplo, alguns jogadores vocês já sabem bem que têm dificuldade de fazer 2 jogos, 3 jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores, não é nem pela final, não é nem por nada, mas tem alguns jogadores que não conseguem ou não performam com jogos, com sequência de jogos, né? Então, basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. Primeiro, que o Flamengo tem elenco. E mesmo que não tivesse, Piero, vamos analisar a situação do Flamengo. Bora. Se tudo der errado amanhã, tudo é errado. Ele perde do Atlético Mineiro e o Palmeiras ganha do Grêmio fora. Ele ainda volta. Aconteça o que acontecer na final da Libertadores do sábado, ele ainda volta pro Brasileirão para jogar na semana que vem contra o Ceará em casa, líder do campeonato. Dependendo só dele para enfrentar o Ceará em casa e depois o Mirassol, num jogo que teoricamente é um pouco mais difícil. Mas, irmão, última rodada. Flamengo dependendo só dele, é artilharia pesada e mesmo em Mirassol passa a ser favorito. Eu sei que o Mirassol é um adversário que... Mas, assim, eu não pensaria 2 vezes. É evidente que eu não colocaria o Sub-17. Quem tem condição, quem são os caras mais de rocha e tal, vambora. Agora, os meus craques, esses eu não boto pra jogo não. Arrasca, não joga, tá maluco? Nem alguns que são opção, que não necessariamente vão ser titulares na final. Por exemplo, o Bruno Henrique, não sei se ele vai ser titular ou não. Não boto pra jogo. Não vai pro jogo. Então, assim, e daqui a pouco eu vou ter uma opinião muito similar, falando do lado do Palmeiras. Piero, mas ser campeão lá na Arena MRV vai ser legal. Mas pegar o Atlético Mineiro que tem essa rivalidade aí, ser campeão em cima é legal. Um monte de coisa é legal. Mas tem que usar a cabeça nesse momento. Eu estudaria bem. Também concordo contigo, André. E me parece, mesmo reserva, o Flamengo mais próximo de todo reserva, ou um mistão, vencer o Atlético ou ter um resultado melhor do que o Palmeiras contra o Grêmio. Porque o Palmeiras também vai poupar, com certeza. O Abel vai colocar o time até pior do que o Flamengo vai colocar contra o Galo, isso é sem dúvida. E o Grêmio poupou contra o Botafogo, André. O Grêmio jogou, cara, a maioria dos bons jogadores no banco. Então, porque o Grêmio agora tem uma sequência em casa. Quando você olha para esse cenário, é mais provável o Grêmio tirar ponto do Palmeiras do que o Flamengo tirar ponto do Galo. E mesmo que aconteça no cenário que você desenhou, beleza, o Flamengo perde do Galo e o Palmeiras consiga uma vitória contra o Grêmio, cara, ainda é o Flamengo à frente pegando o Ceará em casa. Pra mim não tem dúvida, André, não tem dúvida. Por exemplo, Léo Ortiz, é dúvida pra decisão? Nem pensar em colocar o Danilo contra o Galo. Nem pensar em colocar o Danilo contra o Galo. Porque, cara, se você perde o Danilo, você vai ter que colocar o garoto, o João Vitor, que mostrou que ainda não tá pronto. Essa conta eu acho que o Felipe tem muito na cabeça. Assim, ó, alguém falou aqui, eu não entendi até agora por que o Grêmio poupou. Eu também não entendi. Eu também não. Eu normalmente... Normalmente, gente, eu sou contra negócio de poupar por poupar. Normalmente eu sou contra. Mas aqui nós estamos falando de uma final de Libertadores.
Ah, alguém falou aqui, pô, jogador que ganha uma grana não poder jogar quarta e domingo. Eu concordo com esse tipo de questionamento. Mas algumas situações merecem atenção diferente. Essa é uma delas. Normalmente eu sou muito contra. Essa história vai... Às vezes nem vai o técnico. Mas é uma final de Libertadores. E dos dois lados, tanto o Flamengo tem a possibilidade de ainda voltar líder, mesmo que dê tudo errado. E o Palmeiras está muito longe desse título. Então, fosse um jogo que você já soubesse o resultado do adversário e que você, por exemplo, se o Palmeiras fosse entrar em campo depois de uma derrota hipotética do Flamengo para o Atlético Mineiro, podendo cair a diferença para 1 ponto, pô, de repente você pode ter ali vou arriscar um pouco mais, vai. Vou tentar diminuir essa diferença para 1 ponto porque aí o campeonato abre de novo. Beleza, mas os dois jogos são no mesmo horário e... Então, eu pensaria muito, muito, muito na final da Libertadores, que vai ser no sábado. E tivemos também no sábado o empate no Allianz Parque. Palmeiras 0, Fluminense também 0. Uma sequência bem ruim do Palmeiras, né? Uma reta final de Brasileirão bem atípica. O Palmeiras fez 2 pontos nos últimos 12 jogos, cara. 2 pontos nos últimos 12 jogos. É muito pouco. O futebol tá muito pobre. Muito pobre. E a ponto do Abel, depois do jogo, ter falado que o campeonato tá entregue. Vamos ver certinho a declaração do Abel pra gente comentar aqui. Você tem aí, né, Piero? Tenho. Bora. Faça, coloca essa do Abel, ele falando que o campeonato tá entregue. Mas acho que o campeonato está entregue. Olha, já te disse que não ajudou neste momento ter os jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou, 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Essa frase aí é interessante. Ele repete essa frase depois, né, o Piero? Que ele vai falar o que... Tem aí também? Ele repetindo? Que aí a gente já emenda tudo. Coloca essa outra fala aí do Abel, que é interessante também. Só essa. Não tenho nada para dizer. Essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3... jogos que faltasse antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu na hora certa vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Bom, vamos lá, vamos por partes. O Abel, ele não dá ponto sem nó, né? Ele não dá. Eu não sei exatamente qual a estratégia que ele está pensando ao falar isso publicamente. Porque a gente pode analisar com vários pontos de vista. Ele pode estar falando, o campeonato está resolvido e o Flamengo se contaminar com isso e dar uma amolecida contra o Atlético Mineiro e tropeçar. Mas acho que é muito pouco. Acho que é uma declaração dessa... não vai ser o suficiente pro Flamengo tirar o pé ou entrar de salto alto contra o Atlético Mineiro, não acho. Ele pode estar tirando o peso de ter que entrar com os carabão amanhã contra o Grêmio, na esperança de não um milagre, mas de uma reviravolta improvável, e aí ele já tira o peso desse jogo dele amanhã contra o Grêmio. Porque na hora que sair a escalação, Piero, se você tá disputando o título, se o técnico tá falando publicamente, não, tem campeonato,
e ele escala um time reserva, aí os caras vão falar, mas pera um pouquinho. Tem campeonato, mas você escalou um time reserva? Ao entregar o campeonato, entre aspas, ele tira essa pressão. E ele também pode estar pensando no elenco. O Piquerez ontem falou mais ou menos isso. Falou, ó, o campeonato tá realmente muito difícil. E tá canalizando todas as energias do elenco. Fala, galera, é o seguinte, ó. A gente ganhando a Libertadores tá bom pra caceta. Tá bom pra caceta. Então, assim, deixa comigo. Eu vou escalar quem eu quiser aqui. Ganhem a Libertadores. Eu tô tirando o peso de vocês de ter que entrar na... Então, assim, pode ser analisado de diversas formas. Mas eu tenho 2 detalhes para falar sobre essa declaração, Piero. Eu não acho que o treinador do Palmeiras, de um time grande como o Palmeiras, que tem o elenco que tem, que tá disputando um campeonato que já teve algumas reviravoltas e tal, eu não acho que seja positivo nunca você falar que tá resolvido pro outro lado. Não acho, né? Pô, tem campeonato, matematicamente tem. Então, enquanto tiver chance, eu acho que ele tem, né? O Palmeiras é muito grande pra você entregar assim. E a outra é o seguinte: o campeonato tá entregue. Uma coisa é o que ele tem que falar. A outra é que o campeonato tá entregue. É muito difícil uma reviravolta. Muito difícil. É muito mais fácil, por exemplo, o Flamengo ser campeão amanhã do que ter uma reviravolta. Eu vi aqui até alguém falando no chat, agora eu perdi o nome. É mais fácil o Palmeiras terminar a rodada em terceiro do que terminar a rodada a 1 ponto do líder. Perfeito. O Cruzeiro joga nessa rodada de meio de semana fora contra o Ceará. Existe muito mais... Hoje, pra mim, a possibilidade é maior do Flamengo, do Palmeiras terminar em terceiro do que numa reviravolta. Então, assim, eu entendo que matematicamente o campeonato não esteja resolvido, mas futebolisticamente, pelo que a gente tá vendo, tá resolvido. Eu só realmente espero que esse negócio, que o entregue significa de fato acabado, e não entregue no sentido de o sistema entregou um título ao Flamengo, e eu vou falar daqui a pouco o que eu acho desse campeonato, porque existiu uma manipulação. A gente ainda vai chegar lá. O que eu não duvido, porque é um pouco do padrão do Abel e da comissão técnica dele, muitas vezes quando derrotado ou quando sem alternativas, jogar para um sistema influenciando contra o Palmeiras. Eu espero que ele não faça isso, mas eu suspeito que ele está dando a entender, pelo menos, que ele vai falar alguma coisa sobre algo fora do campo ao final do campeonato. Essa é a minha percepção. Sem dúvida. Alguém lembrou aqui, corretamente, que o Abel fez algo parecido com o Botafogo, né? Falou, não, o campeonato tá resolvido, tal, o Botafogo deu uma balançada. Só que assim, tinha muita coisa ainda pra rolar naquele campeonato. Tinha muito tempo ainda pra uma reviravolta. Eu acho que agora é uma situação diferente. Ele pode estar usando a mesma estratégia, provavelmente até esteja. Mas eu acho que as situações são diferentes de uma maneira bem considerável, né? Porque tem pouco tempo para acabar o campeonato. O campeonato acaba daqui a alguns dias. Sobre essa história dele falar, eu vou contar, um dia eu vou contar o que aconteceu nesse brasileiro, vou falar na hora certa e tal. Isso aí é o seguinte, gente. Isso aí parte de um incômodo muito grande do Abel com essa narrativa que muita gente está utilizando de que, o Palmeiras ganhou 15 pontos, o Palmeiras ganhou 16 pontos, o Palmeiras deram 17 pontos pro Palmeiras e tal. Ele tá muito incomodado com essa história. Muito incomodado. Porque nós tivemos erros de arbitragem, sim, nesse campeonato. Tivemos erros de arbitragem a favor do Palmeiras, sim, nesse campeonato. Mas a gente também teve erros contra o Palmeiras. O Abel, eu tenho certeza que quando ele for falar, ele vai falar que nos 2 jogos contra o Flamengo, o debate foi de que o Palmeiras foi prejudicado nos 2. Perdeu os 2, é verdade. Mas ele vai poder ter essa narrativa. Eu não vou entrar nessa agora, porque vocês sabem o que eu penso de arbitragem.
eu não acredito em complô, eu não acredito. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, tiver uma reviravolta, não vai ser por causa da arbitragem. E o Flamengo, que provavelmente será campeão brasileiro, não será por causa da arbitragem. Toda hora, cara, tem erro de arbitragem. Toda hora. Ah, mas nesse campeonato foram jogos a mais que teoricamente foram decididos a favor do Palmeiras. Tá bom, mas no outro também é a favor do Flamengo, do Corinthians, Assim, eu não gosto dessa história de complô. Não gosto. A arbitragem é ruim, ela é ruim pra todo mundo. O Flamengo tem direito de reclamar em vários jogos do seu time e do Palmeiras. O Palmeiras tem direito também a reclamar em alguns jogos. E todo mundo, no final das contas, tem direito de reclamar. Porque a arbitragem é ruim. Ela é péssima. Mas eu não gosto desse ponto. Eu acho que nisso, se é isso que ele tá pensando, eu acho que ele tem razão. Porque ficou uma sensação de que se o Palmeiras fosse campeão, era por causa da arbitragem. Como se os caras não tivessem que entrar em campo, não tivessem que jogar, que batalhar. Toda rodada é complicada no campeonato. E ao falar isso, o Abel tira bastante do peso da atuação do time, né? Por exemplo, nós estamos aqui falando de Palmeiras e Fluminense há algum tempo e não falamos ainda da péssima partida que o Palmeiras fez. Do momento péssimo que o Flaco tá vivendo e que ele foi publicamente falar do Flaco, porque tem alguma coisa ali. É sinal de que ele já tentou internamente, que ele já conversou com o Flaco e não deu certo e ele jogou na coletiva. Ó, ele não tá mais fazendo aquilo que ele tava fazendo. Muita gente disse que ele voltou da seleção argentina achando que era o Messi e tal, e aí começou excesso de confiança, né? Não tocar a bola, querer resolver sozinho e tal. Tá num momento ruim o Flaco. Tá num momento ruim. A galera lembra aqui da situação do Bruno Henrique também. Pode ser que isso seja parte do discurso do Abel no dia que ele resolver falar. Pode ser. Mas aí tem o acordo lá do Vitor Roque. Gente, o futebol brasileiro, cara, ele é envolto em situações, sabe, suspeitas e tal. Mas eu não acredito em complô. Eu sei que tem a galera, mas o Palmeiras só foi ajudado e tal. Pô, o Palmeiras teve que jogar 100, 200 caras. Uma partida bem difícil, no meio de uma data FIFA. E que ele aceitou porque não tinha outras datas. Então, assim, no final das contas, Piero, todo mundo tem razão pra reclamar. E aí vai ser no detalhe. Mas esse aqui pode reclamar um pouquinho mais, porque esse aqui não sei o quê, porque esse aqui não sei o quê. E essa é informação. Isso tá incomodando muito o Abel. Essa história de falar que deram 15 pontos, deram 16 pontos, como se alguém, essa é a interpretação dele, como se alguém tivesse assinado lá um regulamento e falou, ó, dá 15 pontos aí pro Palmeiras. E ele entende que não foi dessa forma. Então, meus amigos, o que vocês acharam aí do comentário do André Henning e também do seu colega aí na TNT Esportes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber do que você achou sobre tudo isso, qual é a tua opinião em relação a todos esses comentários, a toda essa crise aí que está crescendo no Palmeiras. Você acha que é o Flamengo, o próprio Flamengo, que está causando isso na porcada? Coloca aí nos comentários. E antes de sair do vídeo, já se inscreva pra gente bater aquela meta de 130 mil inscritos. Deixa aquele like e clique em hypar vídeo pro YouTube. Recomendar este vídeo pra nação rubro-negra aqui do YouTube. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!